Olá, no Cidadania de hoje vamos falar de automação e de um recurso que todos nós usamos cada vez mais. Você sabe o que quer dizer código de resposta rápida? Esse é o nome em português do popular QR Code. E para conversar sobre esse tema, damos as boas-vindas ao presidente da Associação Brasileira de Automação, GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira. Eu me referi ao QR Code como um recurso, mas na verdade ele é uma ferramenta. E o que ele tem a ver com automação, já que não se trata de uma máquina? Bom dia, Paula. Na verdade, o QR Code, que já está no mercado há algum tempo, será utilizado por nós, da GS1 Brasil, de uma maneira muito intensa a partir de agora. Nós somos conhecidos mais pelo famoso código de barras, que foi implementado no Brasil há 40 anos atrás e facilitou em muito as relações comerciais entre a indústria e o varejo, na medida em que, diminuindo processos, diminuiu também custos e aumentou a produtividade. E nós, consumidores, estamos acostumados, não só nos supermercados, ao comprar um produto, ter um código de barra que facilita a nossa vida, inclusive na rapidez do check-out para registrar aquele específico produto que estamos comprando. Só como tu colocaste muito bem na tua introdução, a automação é algo muito dinâmico e o famoso código de barras está dando lugar agora para um código bidimensional, como tu colocaste, um QR Code, que chama 2D, que terá muito mais vantagens na sua plenitude. As mudanças e as grandes melhorias que o código de barras fez há 40 anos atrás, quando surgiu aqui no Brasil, serão menores do que o 2D fará. Além de aumentar a precisão no registro, muitas vezes hoje o código de barras faz aquele consumidor ter que registrar um determinado produto mais do que uma vez, no código 2D isso não mais vai acontecer, nós teremos a rastreabilidade, ou seja, o consumidor vai saber a origem daquele produto em todas as etapas da cadeia até chegar ao ponto final onde ele está comprando. Também a data de validade, se porventura o produto estiver vencido ou vencendo naquele dia, será detectado no checkout e, portanto, o consumidor terá tranquilidade em comprar um item sempre dentro da sua validade, dentre outras coisas. E isso é possível através de um QR Code que tem, como eu disse, a característica de ser bidimensional, facilitando e melhorando a vida de toda a cadeia produtiva, Paulo, mas principalmente do consumidor final. O QR Code surgiu na indústria automobilística no Japão, me corrija se eu estiver errado, em 1994. Bom, do uso industrial ele passou a invadiu, digamos assim, no bom sentido, a área comercial. E hoje, inclusive, é possível o QR Code ser utilizado em identificação de órgãos do governo e ele é uma ferramenta muito importante na questão fiscal e pode ser utilizado também para reduzir as perdas que se tem com o trabalho humano. Nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também se o QR Code você tem uma finalidade de substituir, você tem alguma intenção de substituir o trabalho humano, o seu trabalho humano será apenas relocado relocado de função, se ele não desemprega as pessoas. Veja bem, quando se fala de QR Code, realmente ele surgiu há muito tempo e existe muitos QR Codes sendo utilizados em muitas situações. Muitas indústrias mesmo, quando querem mostrar o seu perfil, o seu portfólio, as suas instalações, insere naquele seu produto um QR Code que o consumidor, ao acessá-lo, terá as informações específicas referentes àquela indústria. O governo e outras instituições também usam o QR Code. O nosso, ele fará parte de uma plataforma internacional, onde a GS1 está presente em mais de 150 países, interligados os produtos das indústrias de determinados países com os varejos de outros. Isso facilita as relações comerciais e esse facilitar não só em termos de agilidade, mas em termos de custos mais baixos. E é claro que esta melhoria não trará diminuição da mão de obra, muito pelo contrário. Nós teremos uma qualificação da mão de obra existente, qualificação esta que existiu há 40 anos atrás, como me referi há pouco, quando surgiu o Código de Barras no Brasil.
Não, vocês todos devem lembrar os famosos funcionários com as maquininhas de precificar, que viraram até vilões na época do plano do Sarney. Aquela mão de obra deixou de existir, mas evoluiu e migrou para uma mão de obra qualificada que, através das informações gerenciais e essas melhorias que trouxe o Código de Barras, ela foi migrada para uma mão de obra mais qualificada. E agora deverá acontecer a mesma coisa. Não existe, em alguns países, nós já começamos, Paulo, aqui no Brasil, desde o início do ano passado, é um processo lento, é um processo permanente, porém, como eu disse, lento, terá que haver adaptação da indústria e do varejo, com novos equipamentos, enfim, mas é um processo irreversível. E em alguns países que também estão nesse processo, a exemplo do Brasil, está havendo uma migração qualitativa de mão de obra para atender essas novas demandas tecnológicas. Portanto, nós não teremos redução de mão de obra, mas sim qualificação de mão de obra existente. Quando nós olhamos para um código de barras e olhamos para um QR Code, vemos um desenho completamente diferente. E que tipo de informação a mais e que grau de confiabilidade a mais que o QR Code fornece com relação ao código de barras? O código de barras, sendo um código linear, ele não tem capacidade para informar muitas situações. Ele simplesmente é lido no checkout e aquela informação vai para a retaguarda daquele estabelecimento comercial, mas o consumidor final não tem acesso. O código QR Code, além dele ter possibilidade de ser colocado um número enorme de informações, essas informações serão colocadas de acordo com a necessidade do dono da marca. Se eu for dono de um determinado produto, de uma determinada indústria, e eu querer colocar 50, 60 informações sobre aquele produto que eu achar necessário para o meu consumidor final, o QR Code vai ter essa possibilidade. Além de possibilitar estar em qualquer tamanho, qualquer superfície de produto. Só como um exemplo, hoje, um batom, por exemplo, se for comercializado no estabelecimento comercial, o código de barras não pode ficar naquela superfície. Então, ele tem que ser encartelado e na cartela vai o código de barras agregando custos a esse produto. O QR Code poderá estar, inclusive, num batom, numa caneta esferográfica, assim por diante, e as informações serão colocadas de acordo com o interesse do dono da marca. Então, elas poderão ser dezenas de informações. E, além disso, a rastreabilidade. Se você for num supermercado e comprar um corte de carne, você, através do QR Code, poderá saber qual frigorífico que aquele animal for abatido e qual fazenda que enviou aquele animal, aquele boi, para o respectivo frigorífico. Ou seja, o consumidor final vai ter N informações através deste código, sem precisar buscar esta informação através de alguém daquele estabelecimento que ele estiver executando a sua compra e, além de tudo, essas informações poderão ajudá-lo a definir o produto que ele querer comprar de acordo com a sua característica, seu perfil de compra. Algo que eu não sabia, desculpe aqui a minha ignorância, quando estou pesquisando para fazer a entrevista com você, eu vi que cada um de nós pode ter um QR Code. Qual seria a função de cada cidadão ter seu próprio QR Code e quanto custa isso? Veja bem, nesse da nossa plataforma, ele terá que entrar num programa específico, num aplicativo para ter acesso. Isso muito simples, a custo zero. Agora, esta evolução de cada pessoa, cada cidadão ter o seu QR Code, de certa forma, hoje, não tão através do código, mas as pessoas acessando as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, já fazem um QR Code, não, digamos assim, não tecnológico, né? Mas é claro que certamente terão aplicativos que transformarão essa informalidade não tecnológica em algo tecnológico. Mas nós, da GS1, não estamos
preocupados em chegar ao consumidor. Nós vamos resguardar o sigilo que cada consumidor talvez queira exercer em relação a si próprio, apesar das mídias sociais, e vamos ter na nossa plataforma, que para tu teres uma ideia, Paulo, hoje já são mais de 2 bilhões de produtos nesses mais de 150 países que a GS1 está presente com as suas respectivas indústrias dos países, né? E nós vamos manter dentro desse nosso universo, que já vai ser algo que vai agregar muito valor em toda a cadeia produtiva em todos esses países, com certeza. Qual o percentual da GS1 Brasil no mercado de automação nesse momento e até onde vocês pretendem avançar nesse sentido? Bom, nós somos uma entidade global, como eu me referi há pouco. Estamos presentes em mais de 150 países. Nós aqui no Brasil, nós temos em torno de 58 mil empresas associadas ativas, de mais de 40 segmentos diferentes. Nós representamos 36% do PIB e 12% dos empregos formais, e os números quantitativos nos posicionam como a quinta maior GS1 do mundo. Em termos tecnológicos, como eu falei há pouco, mais de 40 segmentos da economia já fazem parte da GS1 Brasil, sejam eles de serviços, sejam eles de indústria, de comércio, até alguns segmentos voltados ao governo. A Anvisa, aquele QR Code que tem na medicação da Anvisa, é um QR Code nosso, e há muito tempo já temos essa parceria com a Anvisa. Com as Forças Armadas, eles utilizam um padrão nosso, que é o de radiofrequência, para os seus produtos não bélicos. O Sebrae é um parceiro nosso, sem falar, obviamente, das entidades privadas, que essas praticamente todas. Mas, como nós sabemos, Paulo, a tecnologia é algo muito perecível. E não só estamos evoluindo, como agora o QR Code, o 2D em relação ao código de barras, como também mais segmentos estão, na medida que evoluem, estão vendo que a utilização da tecnologia agrega valor ao seu negócio, aumentando a produtividade, porque a tecnologia, repito, reduz etapas, diminui custos nessa redução de estágios em toda a cadeia produtiva. E nós estamos sensíveis a cada vez mais termos mais parceiros de mais segmentos diferentes fazendo parte da GS1 Brasil. Bom, infelizmente sempre há aquelas pessoas mal intencionadas que procuram capturar dados, invadir sites, invadir nossas mensagens de e-mail e até, enfim, com péssimas intenções. Do ponto de vista de como nós usamos o celular, nós somos muito solicitados a fotografar QR Codes por aí, sobretudo restaurante, menu de restaurante. E a gente, às vezes, acha assim, um QR Code fixado numa parada de ônibus ou em outro lugar, assim, que evidentemente a gente deve evitar. Que tipo de conduta o cidadão deve adotar para se acautelar com esses falsos QR Codes? Eu acho que o cuidado tem que ser bastante expressivo. Tem muitos QR Codes em muitos locais que a gente sabe que podem trazer até problemas para o usuário, problemas sobre vários aspectos. Infelizmente, a tecnologia também pode ter um lado nocivo se pessoas utilizarem de uma maneira inadequada. Acho que o consumidor tem que, quando utilizar o seu celular para acessar um QR Code, tem que estar bem atento e qual é a origem daquele QR Code, onde ele está estabelecido, porque realmente tem muitos problemas, inclusive códigos falsos, que nós chamamos de piratas, em relação a mercadorias que fazem parte da nossa plataforma, acontecem. Nós temos uma área jurídica atenta que permanentemente busca, através dos meios legais compatíveis, inviabilizar que aconteça isso. Mas, infelizmente, como tu disseste, tem gente que se preocupa em situações desonestas até, e a gente tem que estar sempre atento nesse sentido. E quando eu digo a gente, não só em produtos da nossa plataforma, como o consumidor, o cidadão de um modo geral. Do ponto de vista da economia do país,
do equilíbrio fiscal, da Receita Federal e outros órgãos, da arrecadação nos estados e municípios e da União também. Como o QR Code já funciona e como poderá vir a funcionar? Nós temos um cadastro nacional de produtos que hoje contempla mais de 80 milhões de itens. E esse cadastro nacional de produtos é acessado pelas secretarias das fazendas, do CONFAZ. Eles usam a nossa base de dados para checar se efetivamente aquele produto que está saindo daquela indústria está indo para aquele varejo, está dentro das condições adequadas que estão no Cadastro Nacional de Produtos nosso, que nós mantemos, e lá tem todas as especificações do produto, inclusive os aspectos tributários. Então, isto, em termos de agilidade, de precisão, ajuda muito os órgãos governamentais, inclusive no recolhimento do tributo específico e correto das indústrias e dos varejos nas devidas operações. E quando isso está sendo, isso algo começou em torno de 2 anos para cá, é claro que a gama de produtos que nós comercializamos no nosso país continental, com N indústrias, milhares, milhões de produtos, gradualmente estão entrando novos grupos de mercadorias. Hoje nós já temos, eu acho, quase 60%, 70% das mercadorias existentes, e isso deixa a tranquilidade das operações que ocorrem entre varejo e indústria estarem dentro das conformidades também tributárias. Bom, nós utilizamos QR Codes basicamente através daquela ferramenta que nos acompanha no dia a dia, que são os celulares. O que deve fazer um cidadão quando ele percebe que ele pode ter acessado um QR Code suspeito? Que recomendação você tem para fazer? A recomendação, eu repito, é que ele tenha muito cuidado ao acessar QR Codes em locais suspeitos ou quase isso, e na medida em que ele sentir que pode ter acontecido algo problemático, talvez ele ir em algum local que tenha algum especialista de confiança dele, que possa, inclusive, ver se aquilo pode trazer consequências, né? Não só até mesmo independente do nosso celular, quantas vezes no nosso e-mail, no nosso computador, a gente recebe situações que, se nós acessar efetivamente o que está contemplado naquele e-mail, nós poderemos ter problema. Eu acho que a mesma situação, o mesmo cuidado que nós temos quando dos nossos computadores, nos e-mails que nós recebemos, nós temos que ter, e mais ainda no QR Code, porque nós sabemos que a rapidez que as coisas acontecem, sejam boas ou ruins, no QR Code, são mais elevadas do que num e-mail ou em outros meios de comunicação. Em que estágio nós, brasileiros, estamos no panorama dos outros países mais avançados, e que estágio de automação nós nos encontramos hoje? Nós estamos no estágio muito elevado. Como eu falei há pouco, quantitativamente nós somos a GS1 das mais de 150 existentes, somos a quinta em números de associados que utilizam essa tecnologia. Em aspectos qualitativos, nós participamos de vários grupos de trabalho, liderando alguns, como o da saúde, que é algo muito importante. Se a gente fala do alimento, a segurança alimentar é importante, imaginemos nós, então, no aspecto da saúde, se um medicamento mal inserido num paciente poderá levá-lo, inclusive, ao falecimento, e a GS1 mundial e Brasil também está muito evoluída no aspecto da saúde, e nós, repito, nós estamos também sempre entre as top 10 do mundo, participamos de um grupo onde as 10 maiores GS1s com a diretoria da GS1 Global se reúnem permanentemente buscando essa vanguarda tecnológica, porque, como falei há pouco, tecnologia é perecível. Não adianta hoje nós termos um código de barras ou um 2D, amanhã, se nós não nos preocuparmos com a vanguarda tecnológica, nós teremos esse código obsoleto. Então, a importância de uma GS1 Global, que nós participamos desse grupo maior, como eu falei, é manter sempre
essa vanguarda tecnológica para nunca nós ficarmos ultrapassados, obsoletos em relação a outras tecnologias. Então, hoje o Brasil pode se orgulhar em termos tecnológicos, nós estamos muito bem ranqueados e, inclusive, o tão chamado 2D, que hoje é o que se fala no mundo todo, eu te diria que tem em torno de uns 10 países que estão puxando isso em termos mundiais, e nós estamos entre esses 10 países, e isso nos deixa muito gratificados, muito honrados, inclusive. A nossa telefonia e a nossa intercomunicação aqui no Brasil via internet, até que ponto ela está atendendo a uma boa divulgação e uma boa recepção dos QR Codes? Na verdade, os nossos canais, em relação aos nossos parceiros associados, são os que nós estamos utilizando. Hoje nós temos, entre esses 40 segmentos que fazem parte do escopo GS1, muitas entidades importantes. Associação Brasileira de Supermercados, de Atacadistas, Distribuidores, Indústria de Alimentos, Indústria de Material de Construção, enfim, todas, têxtil, órgãos ligados ao governo, como já falei, e essas entidades, por verem a melhoria que o Código Bidimensional trará para a sua cadeia produtiva, estão também divulgando junto aos seus associados. Isso está trazendo resultados muito positivos, porque nós temos vários tentáculos, vamos dizer assim, que são essas entidades parceiras, e estas, através dos seus outros tentáculos, uma Associação Brasileira de Supermercados, por exemplo, tem associações estaduais nos nossos 27 estados, considerando o Distrito Federal também. Idem as atacadistas, idem a indústria de alimentação. Isso está trazendo um resultado muito positivo, mais até do que se nós utilizássemos outros meios, que são utilizados também como meios de apoio para a divulgação dessa grande mudança que será o código bidimensional, o QR Code. Bom, quando lá atrás na história, primeiro nós falamos de automação, nós falávamos praticamente da substituição, não apenas da substituição do homem pela máquina, mas também do homem utilizando a máquina naquilo que fosse de tarefa mais repetitiva, mais pesada, mais perigosa. Hoje entrou no cenário, aliás, não só hoje, já de algum tempo entrou no cenário a inteligência artificial. Como a inteligência artificial e a automação se interagem hoje e o que você pode prever para o futuro nesses termos aí? Eu te diria que hoje a inteligência artificial e a automação, elas não só interagem, como estão juntas, né? Eu acho que a automação está diretamente ligada com a inteligência artificial e vice-versa. E essa evolução está acontecendo cada vez mais. Existe um crescimento muito forte de robôs para facilitar processos na indústria, no varejo, em todos os segmentos. Isso traz redução de custos em toda a cadeia produtiva, qualificação de mão de obra e não redução, e isso é irreversível. Cada vez mais nós teremos essa evolução, automação fazendo parte, e as coisas evoluindo nesse sentido. Não só aqui no Brasil, como em outros locais onde existem eventos que a gente participa, cada vez mais nós estamos indo dentro dessa toada, vamos dizer assim. Eu queria que falasse um pouco sobre a história da Associação Brasileira de Automação. Quando ela surgiu, quais foram os propósitos, aquela missão primeiramente estabelecida e no que isso vem mudando através dessas décadas, dessas 4 décadas. O Código de Barras surgiu no mundo há 50 anos atrás. E logo um grupo de empresários de alguns países se reuniram e criaram o que se chamava a EAN, que é a antecessora da GS1. Só que essa EAN, até a título de história, ela era formada por alguns países da Europa, e os Estados Unidos tinha uma outra associação. As duas falavam entre si, mas eram separadas. O objetivo dessa associação era facilitar os aspectos comerciais das indústrias dos respectivos países para os varejos de outros países.
coisa que nós sabemos, é um problema mundial até hoje, onde nós temos muitas situações que são diferentes. Em alguns lugares é quilos, outros é pounds, ou é pés, é metro, é milha, é quilômetro e assim por diante. Automóvel com direção do lado direito, do lado esquerdo. Até hoje não existem padrões na maioria das coisas que nós consumimos ou que nós utilizamos em termos mundiais. Mas já naquela altura, pelo menos esse grupo de empresários desses países viram a importância de, pelo menos naqueles produtos que eram negociados, comercializados entre eles, houvesse efetivamente um padrão para facilitar. E aí surgiu algumas GS1s a partir do Código de Barras que, repito, há 50 anos atrás foi criado. 10 anos depois, portanto, 40 anos que nós GS1 estamos fazendo, o Brasil entrou, nós fomos a 24ª GS1 criada no mundo, entramos na EAN, no grupo das GS1s europeias, através de 24 organizações, das quais eram 6 entidades, dentre elas a Associação Brasileira de Supermercados, Atacadistas e Distribuidores, das farmácias, a indústria de alimentação, CNDLs, né? e também indústrias de produtos de limpeza, e mais 18 empresas. Esses empresários, na época, viram também a necessidade de, dentro do Brasil, haver uma melhoria nas relações comerciais e criar a GS1 Brasil. Presidente, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui no programa. Obrigado, Paulo, foi um prazer e estamos à disposição. Eu conversei com João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação, GS1 Brasil. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.